lesões reacionárias associadas ao uso de próteses mal adaptadas. A reabilitação oral com próteses removíveis objetiva substituir um ou mais dentes perdidos, restabelecendo a estética e a função, bem como a preservação e a manutenção dos dentes remanescentes e tecidos bucais circundantes, recuperando o equilíbrio do sistema estomatognático. Entretanto, próteses mal adaptadas podem ocasionar diversas lesões na cavidade oral. O objetivo do meu trabalho foi analisar e destacar, a partir de uma revisão da literatura, as principais lesões reacionárias associadas ao uso de próteses mal adaptadas. Foi usado como metodologia a busca nas bases de dados Lilacs, Biblioteca Virtual em Saúde e PubMed, acerca dessas principais lesões associadas ao uso de próteses totais ou parciais. A seleção dos artigos baseou-se na conformidade dos limites dos assuntos ao objetivo desse trabalho e como foram usados como descritores próteses e implantes, lesões e ferimentos e manifestações bucais. Como critério de inclusão, foram selecionados artigos escritos nos últimos 5 anos, disponíveis na íntegra e não houve restrição de idiomas. Então, de acordo com a literatura, as lesões comumente encontradas em decorrência do uso de próteses mal adaptadas está em primeiro a úlcera traumática. Ela está entre as principais lesões ocasionadas pela prótese mal adaptada. A úlcera traumática ela ocorre devido a algum trauma, podendo estar caracterizada por mordida da mucosa, irritação por prótese removível, lesão ou presença de qualquer outro irritante externo. Essa lesão ela é frequentemente encontrada na mucosa bucal, ela apresenta uma etiologia multifatorial, mas, no entanto, o principal surgimento ocorre nos usuários de prótese total mucossuportada. A língua e a mucosa jugal e o lábio inferior são as regiões mais suscetíveis. No entanto, outros sítios também podem ser afetados, e isso vai depender da etiologia. As características clínicas da lesão são descritas por uma área central de ulceração, recoberta ou não por membrana fibrinopurulenta, circundada por um halo eritematoso, como está ilustrado na imagem 3. Geralmente, o paciente ele relata sintomatologia dolorosa, principalmente quando ele ingere alimentos. Geralmente, elas podem ser de natureza aguda ou crônica. O que vai depender vai ser a duração e a sintomatologia apresentada. Ela surge em maior volume entre o primeiro e o segundo ano de uso da prótese, porém é bastante comum também o seu aparecimento logo após a instalação ou no período de adaptação. E esse acontecimento está vinculado também às moldagens incorretas realizadas com moldeiras que apresentam uma sobreextensão de borda e que acabam por comprimir áreas do vestíbulo bucal, gerando feridas com sintomas dolorosos e intensos. Outras lesões também comumente encontradas por conta desse uso de próteses mal adaptadas são as hiperplasias fibrosas inflamatórias, que são crescimentos reativos de tecido devido a traumatismo. Dentro dessa classificação, há a epúlide fissurada, hiperplasia papilar inflamatória, pólipo fibroepitelial, e histologicamente observamos a hiperplasia fibrosa inflamatória como um estroma de tecido conjuntivo fibroso com infiltrado de células inflamatórias crônicas, havendo a presença de vasos e um epitélio pavimentoso estratificado, como está ilustrado na imagem 2. Além disso, também foi evidenciado que o fibroma por irritação, a queratose friccional e o granuloma piogênico são comumente associados ao uso de próteses mal adaptadas. Essas lesões elas são mais comuns quando a higiene bucal do paciente é inadequada, então, por isso, é fundamental a orientação profissional quanto à higienização correta da prótese da cavidade oral.
Sabemos que as próteses removíveis elas são de grande importância para a reabilitação oral de pacientes edêntulos, porque essas ausências dentárias elas geram impactos negativos na qualidade de vida do paciente, tanto a nível social quanto psicológico. Então, por isso que é fundamental a manutenção para avaliar a integridade das próteses, do rebordo alveolar. E esse fato se dá principalmente porque em pacientes idosos são comuns alterações quantitativas e qualitativas na saliva, que, associado aos traumas gerados pela má adaptação da prótese, leva ao desenvolvimento das lesões. O tratamento dessas lesões vai depender da gravidade da condição, então nós podemos lançar mão de um tratamento mais conservador, mas em alguns casos há necessidade do tratamento cirúrgico. Em casos de lesões leves, às vezes podemos tentar controlar pela remoção da prótese com o intuito de reduzir a inflamação e, com isso, favorecendo o retorno à normalidade da mucosa. Mas no caso de crescimento reativo de tecido, o tratamento consiste na biópsia excisional e, logo após a cicatrização adequada dos tecidos, a confecção de uma nova prótese. Percebe-se a importância de uma prótese confeccionada de forma adequada, além da orientação sobre sua higienização, manutenção e retornos periódicos, tendo em vista a diminuição desses fatores de risco para o aparecimento de lesões orais, que acabam constituindo desordem em todo o sistema estomatognático.